Pauta número 5 de volta com o RIC Notícias Dia Curitiba. É o seguinte, os vereadores estão descansando, estão em recesso, mas a partir de hoje, Curitiba sim, ouvintes, vai ter uma nova vereadora, é a suplente do ex-vereador cassado por quebra de decoro parlamentar, Renato Freitas, que ocupou uma igreja aqui em Curitiba. Ela, portanto, vai assumir a vaga. É Ana Júlia Ribeiro, quem vai tomar posse na Câmara Municipal. Tem apenas 22 anos de idade, estudante, a vereadora mais nova da cidade, e a posse dela está marcada hoje para as 2h da tarde. A Ana Júlia, a gente já falou dela aqui algumas vezes, né, Riva? Traçamos um perfil dela aqui, é uma estudante universitária, cursa Direito na PUC, Filosofia na Federal. Foi, inclusive, para você lembrar, ouvinte, uma das principais lideranças dos estudantes, quando a gente teve as escolas estaduais ocupadas aqui, né, em 2016. Ela apareceu lá como uma liderança muito organizada até para os estudantes secundaristas, e aí teve, inclusive, e a época ela tinha 16 anos de idade, aquela fala que viralizou nas redes sociais na Assembleia Legislativa, porque um estudante morreu, né, aí durante essas manifestações. Exatamente. E ela chegou a fazer um pronunciamento muito duro, assim, mesmo tão jovem, cobrando responsabilidade dos deputados estaduais. Lembra desse discurso, Riva? Foi muito, foi aí que ela apareceu definitivamente, né, todo mundo viu aquela jovem praticamente peitando os deputados estaduais na tribuna da Assembleia. Todo mundo falou, opa, quem seria? Quem seria essa pessoa? Com 16 anos, virando para os deputados estaduais e dando uma lenha neles ali. Foi dizendo realmente que o sangue estava nas mãos deles. Nas mãos deles, exato, porque não tinham tomado as medidas necessárias, né, em relação aos professores, a época que tudo isso aconteceu e tudo mais. Bom, ela foi candidata a vereadora, foi muito bem votada, conseguiu 4.500 votos, ficou à frente de 18 candidatos que foram eleitos, porque tem aquela conta do quociente eleitoral, né? Então ela acabou não entrando porque ela fez menos votos que outros vereadores do PT, a Carol D'Artora, a professora Josete e o próprio Renato Freitas. Então era a primeira suplente, por isso vai assumir após a cassação do Renato Freitas. E aí, com a chegada dela, tem um dado bastante importante. A Câmara de Vereadores de Curitiba vai ter a maior bancada feminina da história, né, com 9 representantes. E aí sempre vem aquela ala que fala, mas isso aí é mimimi, essa história. Não, não é, porque a gente tem uma grande população feminina que precisa de um olhar para suas questões, para questões da cidade de uma forma geral, e a representatividade. Que bom que a Câmara de Vereadores tenha essa representatividade, né? De mulheres, de vereadores negros, que tenha a sua multiplicidade de entendimentos para representar de fato a população, né? Os vereadores alinhados bastante com a direita, os vereadores que são mais alinhados com a esquerda. Aí você tem uma casa legislativa, democrática e representativa de fato, né, Riva? Para discutir o que representa a cidade. Nós vivemos numa democracia representativa. É isso, né? A gente vota no legislativo para ter representantes nossos com a mesma fatia da sociedade. Por isso que existe o quociente eleitoral, para você tentar pegar o máximo possível de representantes de toda a sociedade, inclusive aqueles que não recebem quase nem voto. Mas eles chegam até lá porque representam uma fatia da sociedade que precisa também ter alguém que fale por ela. Exato, tem a bancada evangélica, tem a bancada conservadora, tem a ala da imprensa, a gente tem a ala da imprensa hoje em dia tem. Então assim, tem várias frentes, e aí obviamente tem essa expectativa toda em torno do desempenho aí da Ana Júlia, né, que vem representando o PT mais uma vez, né, Riva? O que você acha que pode esperar? Ela, por exemplo, deu a entender até agora que ainda tem expectativa que o Renato Freitas é que fique com o cargo. Não, a justiça já finalizou essa parada aí, né, Rafa? Já. Mas ela faz essa social falando, olha, né, que ele consiga, que eu espero, que consiga reverter e tal. Assim, mas eu vou voltar a repetir o que eu já falei aqui. Vereadora, se não quer se dedicar à sua campanha de deputado estadual, deixa para um outro que queira. Assume o segundo suplente. Ela é a primeira suplente, pode assumir o segundo suplente. Não faz parte do jogo também você, assim, aquela coisa cortês, você fala, não, eu ainda acredito, né, no meu na verdade, antecessor aqui, ó, e tal. Pra quem tá vendo na live, faz esse social, mas a mãozinha tá assim, ó. Só esperando. Agora é minha vez, eu fiz tanto voto e não consegui entrar, agora eu entrei. E se ela não for eleita deputada estadual, ela tem um mandato até relativamente longo, de pelo menos mais 2 anos, né, Rafa? Tem tempo para trabalhar, né? Tem tempo para trabalhar, para mostrar serviço, para se reeleger, já que o Renato Freitas ficou inelegível por 8 anos. Eu, nesse fim de semana, a gente vai batendo papo, né? Eu conversei com pessoas que ajudaram o Renato Freitas a ser eleito. Sabe o que me disseram? O Renato Freitas virou as costas para todo mundo, ele se iludiu.
E tem uma diferença da Ana Júlia que eu sinto assim, a gente já até acompanhou análises aqui dos nossos comentaristas de que a Ana Júlia, ela não é aquele PT só base sindical. Não. Ela transita mais ponderada na nata que tem dinheiro do Partido dos Trabalhadores aqui, né? Grandes empresários, ela flutua no partido. Grandes advogados, né? As cabeças, digamos assim, com mais recursos, vamos dizer, da liderança partidária. Não é só aquela base sindical do caminhão lá. É isso que se fala, né, Riva? Ela sabe como transitar. O Renato Freitas foi o famoso subiu pra cabeça. Foi essa a expressão que usaram pra mim, Rafa. De quem ajudou o Renato Freitas a ser eleito. De repente ele parou de atender ligações e começou a fazer uma atrás da outra. E a pessoa que me falou isso, que é pessoa grande dentro do PT, falou o seguinte: o PT cansou dele. Chegou um momento que o próprio partido cansou do Renato Freitas, pelo que ele vinha fazendo, porque começou a manchar a imagem do partido. Você sabe qual foi a gota d'água? E aqui eu vou revelar um bastidor pra você. Conta. A gota d'água não foi a prisão, não foi a confusão que ele fez, a invasão, a ocupação, ou seja lá, dá o nome que você quiser, da igreja, acendeu o sinal de alerta. Mas para os vereadores a gota d'água foi na sessão que estava sendo filmada. Ali havia uma grande divisão, mas na sessão que estava sendo filmada, quando ele finge que os colegas não são absolutamente ninguém, num egocentrismo, numa arrogância absurda, e começa a pentear o cabelo sem prestar atenção no que os outros estavam falando. Ali os vereadores, vou usar uma expressão que foi falada pra mim, tá? Encheram o saco dele. Ali os vereadores falaram: não, chega, ele não tem respeito pelos colegas. Ali foi que a casa caiu pra ele. Naquele momento, Rafa, a coisa tava assim, ó, bem dividida pra onde ir. Mas quando ele aparece naquela sessão secando o cabelo, enquanto os outros estão falando, é chamada a atenção dele, ele finge que não é com ele. Ali os vereadores chegaram nas tampas com ele. Não, peraí, o cara não respeita nem a gente mesmo. Foi essa a expressão. Ele não respeita nem a gente mesmo. Agora, Riva, ele já é água debaixo da ponte. O que a gente pode esperar da Ana Júlia daqui pra frente na Câmara depois do recesso? Acho uma atuação mais ponderada. Ela tem uma capacidade de fala e de trânsito até com a oposição maior. Os vereadores aceitam mais a ela do que aceitavam o Renato Freitas. Mas a gente pode pôr mil coisas, racismo estrutural, pode pôr tudo que quiser. Né? Depois da Inês morta, a gente pode dar o nome que a gente quiser. Mas focando nela, o que a gente pode esperar dela? Eu acredito que ela vai ter trânsito, Rafa. Ela tem chance de aprovar mais coisas que o Renato Freitas. Exatamente por essa diferença de postura. E ela parece ser bem simpática, articulada, né? É claro que para quem não concorda, é claro que para quem não concorda com as diretrizes e os ideais de esquerda do PT, muita coisa não vai ser aprovada, mas a gente sabe que os vereadores de situação e oposição têm um relacionamento cordial. Exato. Claro que tem. Lá não tem essa coisa de fla-flu, é um relacionamento cordial que existe na Câmara. Vamos ser bem honestos aqui para vocês, eles fazem todo o bafafá lá no plenário, mas todo mundo faz churrasco junto, tá? Todo mundo vai para a mesma festa. É assim que funciona. É na Assembleia, é na Câmara de Vereadores, onde quer que seja. A turma faz o que tem que fazer, mas o churrasco do fim do ano, todo mundo tá junto. Todo mundo se abraçando e tirando foto. Mas eu acredito na postura da nova vereadora, que possa trazer mais resultados efetivos até para o Partido dos Trabalhadores. E outra, você tem alguns ali que vão sair, Rafa, que podem realmente ser ali levados a outros cargos. E aí ela pode ser a principal representante do PT na Câmara de Vereadores. Tomara que a gente tenha mais equilíbrio e ponderação. É bom gritar? Claro que é. Ser oposição é isso mesmo? É gritar, é berrar, é apontar, é fazer o escarcéu? É. Esse é o papel da oposição. Mas equilíbrio, ponderação e respeito cabem em qualquer lugar. E me parece que essa conduta ela tem mais. Agora, 10